Falemos de poupança, uma palavra cada vez mais difícil de pôr em prática para a maioria dos portugueses, seja pela falta de atratividade que hoje representa e apresenta, seja pela dificuldade em pôr algum dinheiro de parte quando o custo de vida está cada vez mais alto. Mas vamos a números. Hoje, a taxa de poupança dos portugueses ronda os 6%. É o valor mais baixo deste século. Também a remuneração média dos depósitos a prazo é das mais baixas da Europa. Só os certificados de aforro davam algum alento aos portugueses na hora de poupar, mas mesmo esses já não são o que eram. A 2 de junho foi anunciada a suspensão da série E de certificados de aforro, apresentando-se a nova série F, que limita a taxa de juro bruta a 2,5%, tem um prazo máximo mais longo e prémios de permanência inferiores. Fala-se na pressão da banca, que o governo desmente, mas os números voltam a falar por si. Só no primeiro trimestre deste ano, os portugueses desviaram mais de 7,5 mil milhões de euros dos depósitos bancários para os certificados de aforro. O governo argumentou que o rendimento destes títulos da dívida pública estava a encarecer o financiamento do Estado. Não convenceu toda a gente. O Presidente da República veio pedir um esforçozinho à banca. Mas é preciso talvez muito mais do que isso. Talvez o Governo deveria pressionar a responsabilidade social dos bancos? É uma pergunta. Bom, eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo António Bagão Félix, economista, que dispensa apresentações, mas eu lembro foi antigo Ministro das Finanças no Governo de Santana Lopes. Ainda Pedro Brinca, também economista e um dos novos membros do Conselho Consultivo do IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, ou seja, o Instituto que gera a dívida pública, mas que está aqui para expressar a sua opinião apenas a título pessoal, como ele vai explicar já daqui a pouco. E contamos ainda com António Ribeiro, é economista e analista de produtos de poupança da DECO Proteste. Eu começava já por si, António Bagão Félix, foi o primeiro convidado dos nossos podcasts, dos Pode Pensar, em outubro de 2021, portanto está quase a fazer 2 anos, daqui a uns mesinhos. Era um jovem, tinha 73 anos. É verdade, imagine como o tempo passa. Olha, e esse podcast, é curioso, foi precisamente sobre poupança em Portugal. E já na altura, nós fomos ouvir, o António se referia à mesma, à poupança, como a grande enjeitada da economia. O contexto parece ter piorado. Qual é o retrato que faz nesta altura da poupança em Portugal? Na minha opinião, continuaria a dizer que de facto é uma variável macroeconómica bastante esquecida, ignorada, ou pelo menos com uma preocupação muito lateral. De facto, não é só apenas em Portugal, é em toda a Europa, e se olharmos para os tratados europeus de estabilidade, de crescimento e para os documentos fundamentais que constituem a União Europeia e a União Monetária, nós não vemos sequer uma vez a palavra poupança. Fala-se em produto, em déficit, em dívida, em crescimento, em consumo, em exportações e importações, e não se fala de poupança. Não há uma cultura de poupança? Não há uma cultura de poupança, pelo contrário, em meu entender, e de modo obviamente geral, há uma cultura de poupança negativa, ou seja, de consumo. Mas numa altura até de preocupação com a inflação, não deveria ser um dos vetores de ataque à inflação o incentivo à poupança? Sim, eu não percebo assim tanto economia, mas não, claro, quem poupa gasta menos, não é? Claro, por várias razões. Em primeiro lugar, por aquilo que disse, poupando-se, consome-se menos, não é? Sim. E, portanto, há uma menor pressão sobre o consumo e, portanto, uma menor pressão do lado da procura e obviamente, com consequências ao nível dos preços. E a poupança, porque é uma variável fundamental para o crescimento. Em qualquer país, em qualquer economia, não há verdadeiramente crescimento e desenvolvimento se não houver poupança. Ou melhor, pode haver, mas nessa altura a poupança é substituída por endividamento. Sim. Portanto... Por isso, aliás, deixa-me dizer, por isso é, na minha opinião, certamente muito discutível, uma das razões porque a poupança é relativamente ignorada é porque politicamente não é uma variável atrativa de curto prazo. Ela é importante em termos estratégicos de uma economia, de um país, não é? Estou a perceber. Como os ciclos políticos são a 4 anos, se cumprirem, quer dizer, não há tempo suficiente para aquilo ter importância. De uma maneira muito escorreita. A poupança não dá votos. Sim. O que dá votos é o consumo. O que dá votos é o próprio endividamento.
visto na sua perspectiva mais micro e até macro num tempo curto, não é? E portanto, a poupança tem contra ela, quer ao nível das famílias, quer ao nível macro do Estado, a ideia tem contra ela o tempo, não é? Tem contra ela a ideia do tempo. E é transversal, não há os bons de um lado e os maus do outro, ou seja, de baixo acima ou de lado para lado, toda a gente pensa um pouco assim. Toda a gente pensa até as pessoas que assim. Deveriam pensar em poupar, todos nós preferimos comprar. Sim, sem dúvida, porque a poupança no fundo é o consumo diferido. Sim. Sendo o consumo diferido, tem consumir mais tarde. Sim, tem desde logo duas vertentes. Uma é para as pessoas que poupam em vez de consumir, nessa arbitragem que às vezes não é possível fazer, porque as pessoas não têm rendimentos, como disse na sua introdução, mas quer dizer, essa arbitragem de poupança e consumo é uma arbitragem que leva as pessoas normalmente ao consumo e a não precaver riscos inerentes à nossa condição humana. Sim, sim. A questão do desemprego, a questão da doença, faltam avós como eu tinha, a questão da reforma. Não é? Faltam avós como eu tinha avós de avô e avó, não é a voz vocal. Exatamente. Mas faltam avós que nos lembrem, como dizia a minha, pensa sempre no futuro, tu guarda algum dinheirinho, põe de lado. Exatamente, o pé de meia, como se dizia. O pé de meia, sim, isso hoje está fora de moda. Mas os avós agora creio que já são diferentes. Já não são os avós do nosso tempo, não é? E depois, por outro lado, isto a nível das famílias, a nível de global, de facto o endividamento acaba por ser aquilo que está mais à mão, não é? Sim. Isso leva a que o próprio Estado politicamente não esteja preparado e estimulado para poupar. Motivado. Está apenas para consumir ou endividar-se. Antes de alargar a discussão, já agora então perguntava-lhe como é que comenta o que o Governo fez aos certificados da Forro na série F. Ou seja, baixando a rendibilidade deles. A meu entender foi um erro. Em primeiro lugar, porque foi contraciclo. Ou seja, as taxas da Euribor, as taxas diretoras do Banco Central Europeu, etc., continuam a aumentar. Esta descida dos certificados da Forro, esta descida, que verdadeiramente é superior a 1%, este é um ponto percentual, para ser mais rigoroso, e poderei explicar depois porquê, esta descida no momento em que as taxas continuam a subir ainda. Agora o Banco Central Europeu está já a anunciar novas subidas das taxas diretoras. E provavelmente para o resto do ano vai continuar assim. Em segundo lugar, pela razão que há pouco lhe disse, que é a poupança é um elemento que esfria, permita-me dizer esta expressão, que arrefece o consumo. E, portanto, é uma forma também de combater a inflação. E, em terceiro lugar, porque essa é uma questão, eu não quero fazer um juízo especulativo, nem tenho, aliás, esse direito, não é? Mas foi, objetivamente, um presente que se deu ao sistema bancário. O sistema bancário, já agora que fala nisso... Se fez pressão, e vale a pena tentar perceber, como o Pedro Brinca, com quem vou falar já a seguir, já disse, se for um caso de polícia, investigue-se, já ouvi dizer isso, e muita gente começa a achar que há, alegadamente, para não meterem em tribunal, alegadamente cartelização da banca, ou pelo menos da grande banca, não estou a falar dos bancos mais pequenos, que esse ainda parece terem uns depósitos já mais bem pagos. Mas a grande banca não. O que é certo é que o momento em que a coisa é feita, eu diria que deixa dúvidas, quer do lado da banca, quer do lado do governo. O governo por causa do timing, porque reage ou faz uma medida dias depois de o presidente do Banco do CTT, falando obviamente à frente dos interesses da banca, dizer que na volta o governo devia fazer isto. Mas também não foi ou seja... A banca, ao escolher aquele momento para falar, mostrou o jogo.
Sim, mas o jogo era claro, não nada foi... Mas costuma-se pensar que estas expressões são feitas mais silenciosamente. Eu tenho experiência disso quando fui Ministro das Finanças, mas é melhor mudar. Pois, eu estava aqui a gaguejar muito, mas não queria ir por aí, mas sim, estava a pensar nisso. Mudarmos de assunto. É claro que as pessoas há sim, e fazem parte da vida. No mercado sim. faz parte da legitimidade das decisões. Vamos lá ver, eu acho que do ponto de vista estritamente empresarial, a pouca remuneração que a banca dá aos depósitos, do ponto de vista interno, endógeno, é explicável. Diria que até é legítima em termos de racionalidade empresarial e económica. A banca existe para dar dinheiro aos seus acionistas. Porque tem excesso de liquidez, sim, aliás, em grande parte motivado, para me entender, também é uma opinião muito discutível, por um excesso de generosidade do Banco Central Europeu em termos de compra de ativos e, portanto, de ofertar vilanagem, sim, entre aspas, do ponto de vista de liquidez. Evidentemente, os bancos não têm necessidade, mas os bancos têm que, lá está, curto prazo. Se os bancos quiserem ter um papel fundamental, estratégico no país, têm que pensar duas coisas. Em primeiro lugar, que as pessoas não são parvas e que percebem que os bancos nas operações ativas, ou seja, nos empréstimos, reagem imediatamente à variação das taxas diretoras. Fazem logo refletir a subida, sim. E, portanto, é um jogo só de uma parte e não da outra. E, em segundo lugar, nós, contribuintes, direto ou indiretamente, sempre que ajudámos o sistema bancário na crise porque ele passou, com verbas muito elevadíssimas, não é? Algumas recuperadas e outras não, para salvar o sistema bancário. E, portanto, o contrato, direi, permita-me dizer, ético e social entre os residentes e o sistema bancário, de algum modo, foi violado. Isso não se mede. Eu há pouco dizia isso não se mede, mas de facto foi violado. Eu há pouco dizia que a banca hoje em dia, e eu quero reforçar o que disse, mas de outra maneira, para não parecer que só estava a dizer uma das partes do que quero dizer. Há pouco estava a dizer que a banca existe para dar dinheiro aos seus acionistas. E acabou de me dizer aquilo que eu também penso. Há uma dimensão social. Claro, da própria natureza do negócio. Pedro, que o governo não pode exigir. Numa sociedade aberta, livre, o governo não pode chegar aos bancos e dizer: vocês têm que ter responsabilidade social. Há aqui muita coisa para descascar. Pois há. Começando talvez pelo fim, e como disse o professor Bacão Félix, e muito bem, os bancos estão a darem dinheiro. Vamos falar só dos dois maiores bancos. Caixa Geral de Depósitos tem 80 mil milhões de depósitos e apenas 45 mil milhões de crédito. Tem o dobro de depósitos. Quase, não é? Sim, eles não precisam. Mas é assim, quase todos os bancos. Em 2022. No Milênio BCP, por exemplo, estamos a falar de 67 mil milhões de depósitos para 39 mil milhões de crédito. Portanto, estão a nadar em dinheiro. Estão a nadar em dinheiro, têm mais depósitos que aquilo que têm de solicitação de empréstimo, não precisam, de facto, de captar depósitos. Há cadeiras de ética. Já que estávamos a falar da responsabilidade social, isto liga à ética, obviamente. Há cadeiras de ética nos cursos de Economia? Pronto, no curso de Economia, no mestrado de Economia, de que eu sou diretor, nós não temos nenhuma cadeira de ética. Deveria haver, no mestrado, não obstante, temos-la na licenciatura. Ok. Temos uma cadeira de ética, comunicação, está misturada com outros soft skills. Sim. Se me perdoarem chamar-lhe soft skill soft à parte skill, ética.Sim. Mas, ou seja, são coisas que não é para o dia-a-dia da gestão das coisas, mas... Sim. Temos algumas questões... É como a soft power. A esse nível. Bem, primeiro os bancos estão realmente a nadar em dinheiro. Depois há a segunda, a questão da cartelização, ou se quiserem, de problemas de concorrência. E aí a responsabilidade é da autoridade da concorrência, que tem independência orgânica. E do Banco de Portugal. E do Banco de Portugal, que é outro regulador. Sim. São os dois reguladores que atuam sobre a banca, Banco de Portugal por um lado, a autoridade da concorrência por outro, ambos fora da ação direta, enquanto instrumentos de política direta do governo. E nesse sentido serão esses a agir. É claro que quando nós olhamos para esta questão dos justificados de aforro e do mercado de depósitos bancários, primeiro confirmar, de facto, Portugal está na cauda da Europa no que diz respeito à remuneração dos depósitos. É um facto, eu próprio escrevi isso em dezembro. Há menos de metade da média da Europa, salvo erro. Muito menos que isso. Aliás, em dezembro, se não estou em erro, a taxa média de remuneração dos depósitos a famílias era cerca de 0,9, se não estou em erro, e nós temos... 0,9 bruto. Sim, e nós temos
a média europeia estará acho que é mais do que o dobro desse valor, 1,9. Portanto, é um bocadinho mais do que o dobro, acho eu. Entretanto, esses números alteraram-se um pouco, mas o cenário em si, qualitativamente, não se alterou de forma substancial. O que é que me apraz dizer um bocadinho sobre esta dinâmica dos certificados de aforro e das baixas taxas de depósito? Bem, em primeiro lugar, a declaração de interesse, eu fui nomeado para o Conselho Consultivo do IGCP numa quarta, ou melhor, foi público que eu fui nomeado para o Conselho Consultivo do IGCP numa quarta-feira e na sexta-feira arrebentou esta história dos certificados de aforro. E foste logo convidado para comentar. E fui logo convidado para comentar. Por esses canais de televisão fora. É importante dizer que primeiro, obviamente, falo em meu nome e não em nome do Conselho Consultivo. Claro. Para quem está distraído, o IGCP gera dívida pública. Gera dívida e foi a entidade responsável pelo fim da série de certificados de aforro. E vocês é que foram os malandros. Vocês não. Pronto. E a criação da série. Sim. Eu falo, obviamente, em nome próprio, não em nome do Conselho Consultivo. É o que se chama uma entrada de leão. Pois. O leão aqui. Mas não diga a segunda parte dessa. Não, de todo. Mas conhecendo, obviamente, a história do professor Bagão Félix, sabe que não é propriamente um elogio, não é? Dito isto, não falo, obviamente, em nome do Conselho de Finanças Públicas, desculpe, do IGCP, e tudo aquilo que eu comento aqui é com base em informação que é de domínio público, como não podia deixar de ser. Dito isto, eu vi as atenções, eu senti um bocado este episódio e as reações que dele emergiram, senti que estava tudo muito polarizado, posições muito extremadas. Ideologicamente? Sim, ou seja, por um lado tínhamos aquela versão de caso de polícia, vamos a falar de como se o IGCP tivesse ao serviço da banca, não é? E aí, claro, seria um caso de polícia, se fosse o caso, não é? Se fosse uma ordem da banca, que não estão lá enquanto entidade pública. O IGCP não é regulador. Não, o IGCP é um instrumento de política do Estado. Ele responde ao Ministério das Finanças. Claro. E então aí teríamos a subordinação da coisa pública a interesses privados, parcelares, se quisermos assim, não representantes do povo que o elegeu, e aí seria um caso de polícia. Eu não sou detetive, também não me cabe a mim emitir juízos sobre isso. Mas deixe-me emitir uma coisa que é parecida com o juízo. Eu não vou usar o original desta expressão, mas é quando uma coisa cheira a uma coisa, parece-me aquela coisa, sabe aquela coisa, na volta é a coisa, não é? Até porque o presidente do CTT, antes de ser presidente do CTT, tinha sido presidente do IGCP. Era isso que eu ia dizer também, daqui a pouco. Foi pouco inteligente, mas quer dizer, também podemos pôr a coisa ao contrário. E agora, imagino o que era a direção ou a presidência do IGCP sentir-se condicionada por aquilo que um ex-presidente disse uma semana antes. Sim, e não tomar a decisão que acredita que é melhor em nome do interesse público. Por isso eu consigo ver as duas mas percebe que os timings são todos ali. Horríveis. Está tudo mal. Correu tudo mal. Se isto fosse guionista, era despedido. Não, meu caro, não sabe escrever. O que se calhar é ter uma dica que nem foi consertado, não é? Mas isso já é. Eu também passou isso pela cabeça, sim. Mas sabe que isto, quando a gente vai às razões, quando não sabe a razão verdadeira, são matrioscas. Claro. Mas isso é uma hipótese, vamos fazer uma coisa parva para as pessoas acharem que não é verdadeiro porque é uma coisa parva. Isso é possível. Fugindo ao Inception, apraz-me avaliar a bonomia técnica da decisão. E nesse sentido, é óbvio que o IGCP e a sua ação na criação destes instrumentos de poupança pode ser um instrumento, pode ser percebido como tal, é legítimo que o faça até mesmo dentro da sua missão, como um mecanismo de promoção de concorrência no setor das poupanças dos portugueses, e eu percebo que há quem veja isso, mas não é esse o sentido único, ou a obrigação única, ou o propósito único desta entidade. Também o é cumprir as obrigações, criar as condições para que o Estado se financie a um custo mínimo. Porque este custo é suportado por todos nós. Portanto, o que está a dizer é que nós olhamos para os certificados de aforro como um instrumento de poupança, nós, povo, chamemos-lhe assim, e o Estado olha como uma fonte o mais barata possível. Também olha como uma fonte o mais barata possível. É isso que eu queria perceber. Mas também olha como poupança, como um instrumento de poupança das pessoas. Se o entender no âmbito da sua política governativa. Quer dizer, o Ministro das Finanças pode dizer assim, a mim interessa-me, ou interessa ao Governo, interessa ao povo português, e obviamente é o Ministro das Finanças enquanto legítimo representante, porque ganhou as eleições, não é? Ou pelo menos fez parte de um Governo que foi legitimamente eleito pelos portugueses, incentivar a poupança dos portugueses, oferecendo instrumentos que remuneram melhor essas poupanças. Ele pode o fazer, é legítimo, quer dizer, e percebo que o faça. E mais,
A minha leitura preliminar, porque inferir causalidade é sempre muito complicado nestes cenários, é preciso técnicas rigorosas de análise. Falemos de correlação. Exatamente. Mas o que é certo é que, com uma explosão dos certificados de aforro, que passaram num ano e 2 meses de 12 mil milhões de euros para 32 mil milhões de euros... Também o Estado ficou a nadar. Só entre janeiro e maio passou de 19 mil milhões de euros para 32 mil milhões de euros. Aquilo que nós vimos foi, no primeiro trimestre deste ano, a maior subida desde 2012, se não estou em erro, segundo o relatório do Banco de Portugal, da taxa de remuneração dos depósitos a particulares e empresas. Vinha muito de baixo, portanto não se sentiu muito. Essa é uma crítica legítima, partia de uma base muito baixa. O aumento, apesar de proporcional ser grande, continua a ser muito baixo o valor que é pago. Sim. Não obstante, parece sugerir que poderá ter tido algum impacto nesse esforço de promoção da concorrência, se é que foi essa a ideia que esteve por trás da manutenção da Série E até tão tarde. Não obstante, como eu estava a dizer, não é a única finalidade da agência que gera a dívida portuguesa. Também é financiar-se pelo custo mais baixo, custo esse que é pago por todos nós. E nesse sentido, quando nós metemos um produto no mercado e de repente ele passa de uma procura de 12 milhões para uma procura de 32 mil milhões, quer dizer, se calhar poderá estar a um preço se calhar demasiado vantajoso para quem compra. Do ponto de vista de uma política meramente comercial, se calhar, e vamos ver agora com os volumes de subscrição da Série F, se de facto era preciso estar-nos a financiar a um custo tão elevado. Essa é a primeira análise. Sim. E depois, porque existem instrumentos alternativos de fazer o mesmo propósito que estávamos a discutir, que é espicaçar a concorrência no mercado da poupança dos portugueses. O Estado tem um banco. Para além da regulação, quer do Banco de Portugal, quer da Autoridade da Concorrência, que não estão subordinados à ação governativa direta, não é? Porque são entidades independentes. Têm autonomia, pelo menos, de jure. Nesse sentido, é muitas vezes referido, por exemplo, na questão da habitação, que o diminuto parque habitacional público que existe em Portugal, que são apenas 2% do parque habitacional, não dá ao Estado a capacidade de intervir no mercado de arrendamento para ter algum impacto nos preços. Quer dizer, isso não acontece no sistema da banca. Mas voltando aos certificados, no fundo falaste aí de que há uma tensão entre dois objetivos que nem sempre são concorrentes. Ponto de equilíbrio é possível? Lá está, mas isso é uma questão técnica quantitativa. Sim, mas achas que o que foi feito é um ponto de equilíbrio entre essas duas tensões? É isso que eu queria tentar perceber. Eu acho que qualitativamente parece-me, e acho que é uma decisão do ponto de vista técnico perfeitamente defensável na defesa do melhor interesse público, que a Série E, nas condições atuais, era demasiado... não era necessário o Estado estar a gastar, no fundo, para captar fundos. São os consumidores, ou melhor, somos nós todos que pagamos impostos, estavam a pagar essa remuneração. Isso é um terceiro nível de análise que eu confesso que me causa muita confusão, porque ouço muita gente a defender a série E e o facto de estar a pagar 2,5 ou 3,5, peço desculpa, porque estava no teto, como se fosse uma política social. Quer dizer, a mim causa muita estranheza por uma coisa muito rápida, que, primeiro, é uma política altamente regressiva, porque nós estamos a falar de uma relativa pequena parte da população que tem capacidade de realizar poupança para investir em ativos financeiros, e que ativos financeiros que estavam a ser remunerados pelos impostos que são de todos. Sim. Por isso, como política social, eu não consigo conceber quem paga esta análise. O juro, no fundo, só para explicar para quem não é assim tão dentro do assunto como nós. Claro. Quem paga os juros dos certificados de aforro é o orçamento. Os portugueses que têm certificados de aforro. Exatamente. E os portugueses que não têm, que é a sua maioria. Exatamente. E que estão subrepresentados nas classes mais desfavorecidas. Vamos ouvir aqui o representante de quem defende os interesses dos consumidores da DEC Proteste, António Ribeiro. Um comentário a isto tudo já agora. Nós na DEC temos uma opinião diferente e, aliás, veio ser confirmada ontem com um estudo, penso que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o tal, sim, que disse que o Estado financiar-se junto dos mercados e através de obrigações do Tesouro fica mais caro do que através das famílias pelos certificados. Mas isso é agora. Mesmo agora. Rapaz, me deixar comentar isto. Daqui um bocadinho, ok. Mas agora vamos deixar o António expressar-se. E de facto, nós logo desde o início comentámos uma coisa, é que fomos ver Nós aqui temos dois Antónios, eu disse António e o Bagão Félix olhou logo para mim. António também. Eu sei, por isso é que eu disse, tenho que distinguir. Peço desculpa, António Ribeiro.
A última emissão de obrigações do Tesouro foi em janeiro e pagava. Houve uma depois em março, mas essa na altura, quando verifiquei, pagava uma taxa de cupom de 3,5%. 3,549. 3,549, exato. Ou seja, uma taxa superior à taxa dos certificados da Forro, que depois só veio a pagar em abril. Portanto, já antes da taxa máxima dos certificados da Forro, as obrigações do Tesouro andavam a pagar mais do que isso. Além disso, há um outro aspecto. É que os certificados da Forro, uma parte do rendimento ainda retorna para o Estado, através do imposto de rendimento, 28% daquele... E as obrigações não. E nas obrigações, como é um produto mais utilizado por investidores institucionais e estrangeiros, tem isenção desse imposto. Portanto, para nós pareceu-nos óbvio que era mais caro financiar-se nos mercados através de OTs do que nas famílias. Além disso, ainda há um outro aspecto, é que os certificados do Tesouro de Aforro representam cerca de 10% na dívida pública. Portanto, nem é assim uma fatia tão elevada, enquanto as obrigações do Tesouro representam mais de 50% da dívida pública. Era bom domiciliar a dívida, ou seja, ter mais investimento na dívida nacional, ou seja, via certificados do Aforro. Sim, não parece que haja desvantagem, pelo contrário, aliás, ficamos até menos dependentes dos investidores mesmo internacionais. Mesmo que isso seja mais caro do que... Mas a questão é que não é mais caro. Sim, neste caso sim. O Pedro, permites? Sim. Pedro, desembucha, estás a... Mas aqui primeiro o professor. Não. Desembucha tu que eu já vou ao professor. Em primeiro lugar, o que importa aqui é os detalhes, não é? Porque assim... o diabo está nos detalhes, dizem. Tem 4 premissas. Eu vou poupar aqui o striptease de todas estas premissas. Até não convém não sermos demasiado técnicos. Claro. Mas a mais importante de todas é que é bom lembrar que os certificados de Aforro, após 3 meses, podem ser resgatados em qualquer altura. Não é comparável a um título em que o Estado pede dinheiro emprestado e só está obrigado a pagar passados 10 anos. Eu faço a seguinte pergunta. O Aurélio vai ao banco e chega ao pé do banco e diz assim: empreste-me 300 mil euros para comprar uma casa. Mas o banco diz assim: tudo bem, eu faço aqui uma taxa de juros mesmo, pá, baixinha. Mas a qualquer dia eu posso chegar ao pé e pedir os 300 mil. Meteste nisso? Não. Pois. Porque eu preciso pagar a casa. Mas é nisso que os certificados de Aforro são para o Estado português. Mas o Estado podia, de qualquer modo, fazer aí, dificultar a vida a quem quiser. Penalizar demasiado, por exemplo, demasiado ou mais, podia penalizar quem mas aí passam a ser OTs. Está a estimular com prémio de permanência. Mas aí passavam a ser OTs, não é? Ok. Pronto. Bem visto. E os portugueses podem continuar a comprar as OTs. Eu também uso este argumento. Então os OTs agora são tão mais caros. Então, mas os portugueses podem comprar OTs nos mercados secundários. Nada os impede. Tudo bem, mas é mais caro. São muito mais caros. Podem comprar. Estamos a falar de população com uma literacia financeira bastante escassa. Isso já é nível 2, não é? Mas pode comprá-los. Pronto. Essa é uma questão. Mas a questão aqui essencial, que este exercício é falacioso. Eu devo confessar, eu até conheço o Rui Baleiras e falo com ele, mas devo confessar que tenho visto algum ativismo por parte da UTAU que eles foram bastante críticos do plano de estabilidade, a um nível com um grau de violência que eu realmente não tinha. O que é certo é que eu diria que a UTAU tem um passado de vez em quando a acertar ao lado, mas isso sou eu. Mas isso eu vou observando de fora. Já é uma avaliação normativa da sua ação. Eu estou a fazer uma leitura meramente casuística, que é, eles acusaram o plano de estabilidade de ter falta de credibilidade no que diz respeito às medidas de alívio fiscal, que eu concordo que eram apenas uma declaração de intenção do Estado e não existiam em termos concretos no plano de estabilidade. Só mais tarde agora é que vieram falar da questão dos escalões de IRS, desdobramento, etc. E aqui nesta parte fizeram esta caixa, que eu adivinhei, porque eu li o relatório, que é um relatório extenso, muito técnico, estive a lê-lo pontinho por pontinho, quer dizer, e eu sei que pode ser instrumentalizado do ponto de vista comunicacional, mas aquilo que as pessoas têm que perceber, de uma vez por todas, é que um certificado de Aforro não é comparável a uma obrigação do Tesouro ou um bilhete do Tesouro, porque ele pode ser resgatado em qualquer altura. E depois, isso nem sequer é um bom argumento por outra razão. Nem sequer é um bom argumento por outra razão. É que o Estado emite os certificados de Aforro, as pessoas durante 3 meses, o Estado tem o dinheiro durante 3 meses, ao fim de 3 meses pode qualquer pessoa chegar lá, resgatá-lo, já percebemos, pedir dinheiro de volta. Sim. E, portanto, o Estado não é seguro, um investimento seguro para o Estado, no fundo. O que é comparável do ponto de vista da ação de
a angariação de poupança é as condições de mercado. E as condições de mercado, obrigações a 10 anos, são drasticamente diferentes das condições de mercado deixa-me só terminar, desculpa, de instrumentos comparáveis. O que é comparável no certificado de aforro? É um depósito a prazo a 3 meses. É a única coisa que é comparável. E o que é que está no mercado nos depósitos a prazo a 3 meses? António agora Bagão Félix está aí a rir-se. Não, evidentemente que isto não é álgebra pura. Não. Se fosse era mais fácil. Não é? Há nuances. Eu gostaria, depois do que ouvi, dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, nós estamos, se queremos incentivar desta ou daquela maneira a poupança das pessoas, e é importante que essa poupança seja uma forma de o Estado se endividar porque fica menos dependente dos mercados com esta poupança, não é? Ou seja, aquilo que estávamos a falar, domiciliar a dívida, ou seja, tê-la mais... Domiciliar a dívida. Como há alguns países que nós sabemos que têm a dívida muito domiciliada. Credores internos e não externos. Etc, não é? Mas dizia eu... também traz perigos. A domiciliação da dívida também traz perigos. Pois, exatamente, pois traz. Por isso, mas estamos a falar de 12% da dívida... Que é o valor mais elevado desde a criação do euro. Certificados de aforro em porcentagem do PIB. Cá em Portugal. Sim. Mas dizia eu, nós estamos a falar de remunerações brutas. Se considerarmos as remunerações líquidas de 28, a taxa liberatória de IRS, a taxa dos certificados a sério que foi agora suprimida é de 2,5%, 2,52%, e a que vai oferecida agora é de 1,8%. Eu recordo que nós estamos com taxas de inflação duplas, triplas destes valores. Prevê-se 5, qualquer coisa. Verdadeiramente até se pode dizer, entre aspas, que sendo assim, os ativos financeiros que as famílias detêm sob a forma de aforro, mesmo com esta remuneração, taxa real é negativa, estão a ter uma taxa de rendimento, ou melhor, negativa. Estão a ter um valor no fim do ano, em termos reais de poder aquisitivo, inferior ao que tinham anteriormente. Sim. Com a agravante de sobre parte dele, ou seja, dos juros, incidir uma taxa de IRS de 28%. Entre aspas, podemos dizer que a taxa de IRS nem sequer, em termos reais, está a incidir mais sobre o património do que sobre o rendimento. Como alguém dizia, é deixar quem quiser aforrar nestes dois produtos, ou depósitos ou certificados, é deixar, mesmo com os certificados, está a ver as suas poupanças a sangrar. Literalmente. Depois há outro aspecto importante, que é a circunstância de os certificados de aforro e também os certificados de tesouro, que são os dois produtos destinados às famílias, são os produtos, além dos depósitos bancários, obviamente, são os produtos que estão ao dispor da grande maioria das pessoas que conseguem aforrar. Sim. Porque não é necessário uma literacia financeira muito elevada. Ou seja, não estamos a falar por exemplo, há pouco foi referido, e bem, né, há a possibilidade de nós comprarmos obrigações de tesouro, quer no mercado secundário, tudo isso. Mas isso só é para uma minoria bastante minoritária das pessoas. Sim. Depois, para além disso, eu também diria que, para além da iliteracia, eu diria que o português médio tem uma certa inércia no que toca a produtos bancários. Há noutras áreas da sua vida também. Vem da falta de literacia. Portugal é a lanterna vermelha da literacia financeira. Sim. Aliás, este foi o título de um artigo que eu escrevi no Negócios também. Eu também faço aí uma correlação, não sei se é causa e efeito. Não está provado que seja causa e efeito, que a literacia leva à inércia. Não, sem dúvida. As duas coisas devem andar juntas, mas sim. As pessoas não têm a cultura de comparar produtos. Já agora, mas a DEC Proteste faz um bom trabalho a tentar. E eu acrescento, é com base na iliteracia e na inércia que os bancos têm feito grande parte dos lucros. Claro. Porque se as pessoas fossem mais eficientes na procura dos produtos, iriam procurar soluções mais rentáveis e se calhar já não havia esta colocação em depósitos que estão a render zero. É uma boa política, pegando nisto, poderia ser feita, por exemplo, e as pessoas não têm noção. Mas hoje em dia, 50% das receitas dos bancos não é as taxas de juros que cobram o diferencial de taxas de juros. É comissões e taxas. Okay? Mas para terminar, continuando, as duas emissões, embora eu reconheça que este argumento que também não pode ser minimizado no sentido de ser que os certificados de aforro são depósitos a 3 meses, não. Se formos ver a sustentação dos certificados de aforro, tem uma vida muito mais longa, porque as pessoas de facto aforram
Efetiva, sim. Com Efetiva, e com estabilidade no com tempo. estabilidade, Sim. não é? Eu percebo, Apesar de ser instável potencialmente. E nunca os levantei, não é? Sim, mas há pouco o Pedro estava a dizer que era algo instável, alguém financiar-se numa coisa que é instável, pode tirar de lá o dinheiro quando quiser. Mas a história diz-nos dos certificados Basta da Forro que Mas atenção, Basta a tendência termos uma crise pode ter- de dívida, as taxas de juros subirem, toda a gente Sim. levanta os certificados Sim. da Forro, agravando a crise de dívida que nós temos. Quer dizer, Sim. aconteceu em 2011. Quer dizer, Repare bem, Mas a tendência tem sido estabilidade, é verdade. nos últimos as últimas 12 anos. emissões das obrigações de tesouro foram 3,5 e 3,7 a 10 e 15 anos. Os 15 anos agora é o prazo da nova série de certificados Sim. de aforro. Mas uma parte substancial dessa dívida é comprada por não residentes. E os não residentes estão isentos de pagar os 28% de IRS que nós, como aforradores, temos de pagar. Ora, isto é uma dica para alguém. Portanto, quando se fala de 3,5, é 3,5. Quando se fala de 3,5 certificados de aforro, estamos a falar de custo efetivo para o Estado de 2,5, ou seja, para os contribuintes. E há uma diferença de Apreciável, cerca de 30%. Não é? A menos. Portanto, esse argumento já começa a perder. E há outro ponto, sabe? Embora já lateral e que as pessoas não estão preocupadas com isso, não é? Mas captar mais percentualmente, e foi dito pelo Pedro, e bem, que os certificados nunca tiveram, em termos da estrutura da dívida, um peso tão forte, à volta de 16%, não é? À volta disso. Acontece que se os certificados, ou melhor, se nós substituíssemos certificados de aforro na perspectiva do seu crescimento tão acentuado que foi, por obrigações de tesouro, em parte importante adquiridas no exterior, estamos a diminuir o rendimento nacional, porque o pagamento de juros faz-se no exterior. Não é? Claro. Ou seja, estamos a contribuir para o endividamento externo. Ok. Portanto, há aqui várias nuances e só uma para terminar. Portanto, antes de continuar, só para fazer aqui um resumo para ver se percebi, e como eu, os nossos ouvintes. O argumento do Pedro de que os certificados de aforro não são um bom instrumento de poupança está a dizer que são. Mas esse não foi meu São argumento. dentro de determinar. Sim, mas é um corolário. Não, o que eu disse é que esta situação está muito polarizada, que há prós e contras relativamente à decisão, e que eu ouço um grande levantamento e uma grande agitação a favor desta medida ser assim tão má, mas até por todos os motivos que foram aqui levantados, vimos que há aqui prós e contras. Mas que não era bom para o Estado. Mais nuance. Mas o que eu queria dizer era, não estava de acordo com o continuar da taxa anterior, porque para o Estado saia mais caro. Poderia financiar, mas o Bagão Félix está agora aqui a dizer que não é bem assim, por comparação com os... Eu compreendo tudo isso e também com as obrigações de tesouro. Não sou... As condições nem só o preço. Não sou radical em nenhuma das perspectivas. Foste tu que disseste-me que te enfiavas num empréstimo em que o banco no dia a seguir te fosse pedir dinheiro à porta. Lembras-te? Sim, se tiver uma casa para pagar, sim. Mas também gosto de olhar para o histórico, e há pouco estava a dizer, o histórico dos certificados de aforro é de estabilidade, não é de gente a correr e levantá-la. Mas a estabilidade da dívida pública põe-se em crise. Eu percebo não é quando isso. as coisas estão boas que se põem em Mas, crise. os certificados de aforro, eu percebo a lógica. Portanto, o Ministro das Finanças tem que ter na sua cabeça, na sua decisão, todos os fatores, e ponderá-los, certamente, para uns bem, para outros menos bem, para outros mal, mas quer dizer, quais são esses fatores? Custo da dívida que se está a formar, não é? Através da compra de certificados de aforro, comparado com outras alternativas. Muito bem. Mas o que percebi, e é isso que eu queria perceber outra vez. Ponto 2. Bagão Félix, deixe-me interromper só para ver se percebi isto. Mas a alternativa de obrigações do Tesouro era mais cara ou é mais barata com este cenário que temos agora da série E? Repare, neste momento, é o que disse no início da minha intervenção. Esta decisão é tomada a contraciclo. Provavelmente as próximas emissões da OT ultrapassam os 3,5% e os 3,7%, ou seja, a 10 anos, por exemplo. E embora, tendo em conta aquilo que o Pedro disse, que não há comparabilidade absoluta, é verdade, mas estamos a comparar com um produto que, em parte, não é devolvido ao Estado sob a forma de 28% de IRS, certo? Por não residentes, e que agora compara com a taxa líquida de 1,8% das nova série de certificados. Há uma diferença muito grande. Mas deixe-me só concluir, para terminar, com esta questão. Quando estava a dizer, o Ministro das Finanças tem que ter em conta tudo. O ótimo é inimigo do bom. Temos aqui tentar maximizar uma função com uma série de restrições. Isso é indiscutível. E uma das restrições importantes é que
Não se pode tomar uma medida destas quando a taxa de poupança atinge mínimos históricos. Quer dizer, a taxa é de um poupança mau de 6%, sinal que se manda para... ou até chegou já Sim. a 4 e tal, salvo erro, 4,6 ou qualquer coisa, do rendimento disponível das famílias. Isso deve preocupar Muito bem. qualquer agente político e, sobretudo, o detentor do Ministério das Finanças. Só uma última nota, e com isto termino. É que temos que ouvir a DEC Proteste, quase ainda não ouvimos. Não, sim, mas parte houve também uma migração de pessoas que tinham certificados de tesouro para certificados de aforro. Portanto, nesse aspecto não houve aumento da parte que os particulares, as famílias, adquiriram. Ponto 1. Ponto 2. Um sinal bastante negativo que a decisão dos novos série referiu não é apenas a da taxa. É a limitação a de 50 mil euros do que era 250 mil euros. É como se o poder político tivesse a dizer: não poupem, consumam, endividem-se. Porque... Mas em Portugal, quem tem 250 mil euros de poupanças já não é provavelmente uma pessoa que precisa poupar muito. E eu consigo perceber o racional de prefiro limitar e dispersar. Mas qual é a diferença da poupança de 200 mil ou 10 mil? Ambas são importantes como poupança, não é? Ambas são. Mas o Estado não pode dar o sinal de dizer às famílias: poupem menos, porque no fundo é o que está a dizer às famílias. Mas ao meter este limite, se tem em mente um lote, um volume de dívida que quer angariar, está a atomizar e dividir por mais forradores. Era isso que eu estava a tentar dizer. Muito obrigado. Traduziste melhor do que eu próprio, o meu pensamento. Eu estou a fazer de advogado diabo. Sim, sim, já percebi. Se fosse ao contrário, estivessem todos a defender. Deixa-me colocar-lhe uma questão. Quando fala que os certificados de aforro, ao fim de 3 meses... podem ser levantados se for no vencimento, porque senão até perde juros, não é? Sim. Mas, muito bem, mas nos certificados do Tesouro, que têm uma remuneração inferior, essa mobilização só pode ser possível a 1 ano. Então não faz sentido que os certificados de Tesouro ofereçam uma taxa inferior aos certificados de aforro. Muito bem, já vos percebemos. Agora vou querer perceber, junto do António Ribeiro, que ouviu isto tudo, mas que tem como interesse primário e principal, primário no bom sentido, principal a defesa dos consumidores. Consumidores certificados de aforro, não é? Não é dos consumidores de serviços públicos. Calma. Consegues perceber esta tensão no governo? Ou seja, eu sei que vocês não olharam com bons olhos a esta perda de valor dos certificados, mas consegues perceber que para o Estado, para o financiamento do Estado, há aqui uma tensão entre os dois objetivos que vão em sentido oposto, basicamente. Um é premiar o aforrador, mas por outro também não quer pagar muito pelo dinheiro de que preciso. Não, era o que tinha começado a dizer há pouco. Os certificados não é assim um peso tão grande para o Estado. Eram 10%, existe. Eram 10% em certificados de aforro e depois já 5% aplicados em certificados do Tesouro, daí se calhar aqueles 15%, 16%. Portanto, não é assim um volume tão grande quanto isso. Depois, quando se fala desta descida da remuneração, normalmente na imprensa vê-se sempre a descida de 3,5% para 2,5%. Mas o que aconteceu são alterações que vão para além disto. Portanto, a primeira, houve uma alteração na fórmula de cálculo, perdeu ali o 1%, porque era a média da Euribor mais 1%, limitada entre 0% e 3,5%. Daí, render 3,5%. Na nova série já não é isso. Perdeu aquele bónus de 1% e é só a média da Euribor limitada entre 0% e 2,5%. Isto há de ter implicações também no futuro, porque agora a Euribor está elevada, mas um dia, quando descer, já não tem aquela bonificação de 1%. Portanto, rapidamente os certificados vão dar muito pouco. Depois a segunda alteração foi no prazo. O prazo passou de 10 anos, na série anterior, para 15. Portanto, aqui há uma dilatação muito grande da aplicação. E a terceira alteração foi o prémio de permanência. O prémio de permanência que chega até 1,75, que na série anterior não chegava. No entanto, se formos comparar os primeiros 10 anos, sobretudo os primeiros 9, houve uma quebra de 50% face ao prémio da série anterior. Se o Estado tivesse a prever que as pessoas nestes 10 anos vão buscar o dinheiro e, portanto, a gente não paga tanto em compensações. E, portanto, resumindo... Estou a ser cínico, mas é o que parece. Ou morre. Eu não queria... Passou-me isso pela cabeça, mas não chega lá. Mas, desculpa, António. E, portanto, houve aqui... O consumidor fica sempre pior.
Perdeu aqui um produto que tinha o melhor rendimento no mercado, porque os depósitos estavam a dar zero, e perdeu também este motor que estava a pressionar a banca. Neste momento a banca, há muitos bancos, e eu analiso os pressários dos bancos todos os meses e fico escandalizado quando vejo bancos em que o pressário é corrido a 0%. Eu não sei se as pessoas têm bem noção disso. Não vou dizer o nome dos bancos. Estamos a falar de 0% de juros. 0% de juros, sim. Em vários, e depois já há contas que se chamam super depósito crescente. E não percebo onde é que é crescente. O crescimento Super depósito. Nas taxas. é assim, potencialmente pode crescer muito. Começa no Não, é zero. crescente nas taxas, nas comissões. Sim, exatamente. Depósito especial, que também não percebo porque é que é especial, deve ser por dar 0%. Portanto, isto é escandaloso. Exatamente por isso é que é especial. Isto é escandaloso e a banca não falta aquela responsabilidade social, quando é na dívida, nos empréstimos, sobe imediatamente. Na remuneração da poupança isso não existe. Para a ADEC Protesta era possível o governo mexer na como é que devemos chamar? Responsabilidade social? É que nós estamos no mercado livre, numa democracia. O Putin podia fazer isso se quisesse. Exige e já está. Mas nós estamos numa democracia. Como é que se faz isso? Nas taxas, é assim, cada banco tem a sua política comercial, portanto é livre de definir as taxas de juros. Agora, podem ser criados estímulos para incentivar a poupança e mudar aqui um bocadinho as regras das coisas. Eu vou dar o exemplo da Bélgica. Eles têm um produto, uma conta poupança, que tem isenção de taxa de imposto, até um determinado montante. Isso permite com que as pessoas, os aforradores, as famílias, quase todos têm essa aplicação e acabam por estimular a tal poupança de curto prazo, que há pouco o professor António Bagão Félix falava, estimula a almofada financeira de curto prazo que as pessoas têm ali sempre disponível, porque é um produto que não paga imposto e, portanto, tem uma taxa de juros ligeiramente superior. Essa podia ser uma forma. Outra forma seria, por exemplo, isentar de imposto os certificados de aforro. Portanto, há várias possibilidades para incentivar a poupança sem ser obrigatório dizer aos bancos que têm que subir as taxas de juros para este valor. Ou seja, por pequenas medidas, pequenas grandes medidas. Sim. Estamos aqui a falar e temos literalmente um elefante grande nesta conversa, que é a Caixa Geral de Depósitos, que podia ser um player usado, é um banco 100% detido por nós todos, vá. Porquê é que o Estado não usa mais? Não usa mais, não usa de todo. Nem na política da habitação, podia ser concorrencial, podia ser um fator de concorrência. Para que é que nós temos um banco público se ele é apenas um banco que se comporta como um banco privado? Mas ainda, eu pessoalmente acho que se deve comportar como um banco privado, no sentido em que está no mercado. Sim. Mas, portanto, não concorda que o governo poderia usá-lo como fator de tentar alterar... Essas utilizações pelos governos de entidades com capital público normalmente acabam mal. Sim, alguns estão na prisão, não é? E, portanto, eu tenho algum cuidado com isso. Se me disser emocionalmente, a minha resposta era: se a Caixa Geral de Depósitos remunerasse melhor os depósitos, que provavelmente os outros bancos iriam atrás. Não iriam. Há pouco o Pedro referiu outro banco que está com uma liquidez absolutamente excessiva. Portanto, nem sequer tinha essa. Mesmo que não fossem, o que é que mal aconteceria à Caixa? Não é a Caixa Geral de Sim, Depósitos. mas mesmo que não fossem, que mal é que aconteceria à Caixa? Porque não estou a dizer para ser louca e dar uns juros acima dos seus custos. A minha resposta é a racionalidade empresarial. A Caixa Geral de Depósitos deve decidir remunerar as suas operações passivas, ou seja, os depósitos, de acordo que entende que a linha A é melhor para a sustentabilidade do banco, a linha B é melhor para a remuneração do acionista, que se chama Estado, ou seja, nós. Mas nós estamos aqui... Mas não o GCP. Não, a GCP sim, simplesmente. Não, com uma diferença. Não, com uma diferença. A IGCP não tem uma lógica estritamente empresarial. Não, tem uma lógica de minimização do financiamento do Estado, que somos todos nós também. Mas eu há pouco disse que, no caso da IGCP, a comparabilidade entre aquilo que paga, sobretudo aos não residentes, e aquilo que vai pagar aos aforradores, famílias portuguesas, é agora um fosso grande. Mas também é verdade para a Caixa Geral de Depósitos. Se eles agora metessem um produto e fossem aforradores estrangeiros que investissem nesse produto, nenhum problema, não é?
Está bem, ok, mas como Porque sabe, fazem declarações de rendimento, se tiverem acordo com a tributação. a formação de preço é diferente e quer dizer, em tese é assim, mas na prática nunca seria assim. Mas repare bem, o Instituto de Gestão de Crédito Público é uma instituição tutelada por um departamento que é o Ministério das Finanças, que deve ter em conta outros fatores que devem contribuir para a decisão. Não quer dizer que esse que referiu não deva ser. Tem de ser importante em qualquer caso. O professor Bacão Félix não é muito tanto a favor do uso do banco, da Caixa Geral de Depósitos. E tu, é uma Pedro? sociedade. Sim, e tu, Pedro? Lá está. O debate do mais Porque deixa-me só complementar com isto. Estamos aqui a falar de responsabilidade social dos bancos. Diria eu, que não sou especialista, se temos aqui um banco público, não seria logo ele que deveria ser o farol dessa responsabilidade social? Ok, então, por partes. Em primeiro lugar, relativamente ainda só... Olha, desculpe, só dizer, foram assim que muitos, que a Caixa de Depósitos emprestou muito dinheiro e depois roubam. Nunca mais reaveu. Ok, é só para... É com a intermissão do Estado na política. Sim, da Caixa eu concordo com a disciplina sobre as empresas públicas ou então as empresas então, privadas. Deixa-me só perguntar uma coisa a Bacão Félix, já que me disse isto e já tens de falar. Qual é então a vantagem de termos uma Caixa Geral de Depósitos no âmbito do Estado? Pública. A vantagem, sim, em primeiro lugar... É o lucro que ela possa dar? Porque, não, é importante. Sim, importante, sim, não estou a apoucar esse... mas quer dizer, tem que funcionar no mercado. Ok. Tem que não pode ser nunca... com as regras do mercado. Nunca pode ser pensada na sua perspectiva como também um instrumento de... Sim, pode ser. Em meu entender, do ponto de vista das grandes políticas. Por exemplo, política de concessão de crédito. Pode ter uma política de concessão de crédito mais virada para variáveis macroeconómicas. Sim, eu percebo. E para zonas de investimento que interessem do ponto de vista macroeconómico. Mas nem aí parece estar a ter esse papel. Ou estou muito enganado, ou estou muito cego. Se está a ter esse papel. Não está, nem aí está a ter esse papel, pois não. Enfim, agora não conheço bem a vida da Caixa de Depósitos, mas já teve e mal. Sim. Em alguns casos. Pedro. Ou melhor, que correu mal. Sim, correu mal. Sim. Podia ter corrido bem, sim, claro. Pedro, vias com bons olhos, por exemplo, o Governo usar a Caixa Geral de Depósitos para tentar influenciar estas dinâmicas? A partir do momento que as lógicas, e aí estou com o professor Félix, a partir do momento que as lógicas de gestão da Caixa Geral de Depósitos se desviem daquilo que é a disciplina do mercado, em teoria, pelo menos, haverá um custo social. Okay? E esse custo social será materializar em lucros mais baixos que depois o Estado não recebe e não recebemos todos nós. Okay? Agora, quando nós comparamos IGCP com Caixa Geral de Depósitos, se correr mal a Caixa Geral de Depósitos fecha um banco, se correr mal o IGCP fecha o Estado. E eu, em termos de impacto no país, eu creio que não é proporcional. E é aí que eu acho sim. Ainda para mais, sendo a Caixa Geral de Depósitos o maior ator em todo o mercado da poupança em Portugal, é o maior banco português em depósitos, 80 mil milhões, o BCP tem apenas 67 mil milhões, estamos a falar de 45 mil milhões de crédito, o BCP tem 39 mil milhões, e tem um banco com uma ampla saúde financeira. Primeiro trimestre teve um aumento de 108% de lucros antes de impostos, sim. 108% de lucros antes de impostos no primeiro trimestre, com rentabilidades bastante acima do que tem sido a média europeia, quer dizer, parecia-me que era mais adequado. Mas, também devo pôr esta ressalva, é uma análise que eu faço de uma forma um pouco leviana. Eu não abordei o assunto a fundo sobre a capacidade que a Caixa Geral de Depósitos teria de alavancar o mercado. Devo dizer também que o Paulo Macedo, se não estou em erro, anunciou que a Caixa Geral de Depósitos meteu um produto no mercado no valor de 1,9%, com uma taxa de retorno de 1,9%. Se calhar a EDECO aqui poderá dizer se isso é verdade ou não é, ou se era um produto limitado, no acesso, ou alguma coisa assim. E eu, ainda relativamente à questão da série E e da série F, eu pergunto, excetuando essa série, ou mesmo incluindo essa série que Paulo Macedo acho que anunciou de 1,9%, minha pergunta é, existe algum produto com as características que têm os certificados da série F com melhor remuneração no mercado neste momento ou não? Existem, com as características todas iguais, não, mas existem já temos que comparar muitos o que é comparável, depósitos, não é? Claro, mas existem já muitos depósitos, cerca de 40 depósitos que nós contamos,
com taxa de juro igual ou superior aos certificados da Forre. Claro que não são comparáveis, porque os depósitos são aplicações por prazos muito curtos. Pode ser 3 meses, 6 meses, sim. Até, neste caso a amostra é até 2 anos. Aliás, na Proteste Invest tem lá um quadro Sim. que vale a pena olhar, porque tem, para aí, 20 ou 30 bancos. Sim, são vários bancos, mas são os tais 40 depósitos que existem neste momento no mercado. Todos eles fora dos 5 principais bancos portugueses ou algum está todos eles fora desses grandes bancos. Aliás, a comparar, não é? Aliás, eu vou dar o exemplo até da Caixa, que no começo chocou-me um bocadinho o que eles fizeram. Porque quando as taxas começaram a subir, e de facto havia indicações da Comissão Europeia para refletirem a subida das taxas de juro, e os pequenos bancos começaram a subir as taxas de juro. Até porque precisam de liquidez. Exatamente, porque são esses que precisam de captar dinheiro. Os grandes bancos passaram-se meses e sempre com taxas de 0 ou 0,0 qualquer coisa. A Caixa fez uma coisa, que foi, lançou penso que foram dois produtos de depósito que tinham uma taxa de juro elevada para quem subscrevesse um determinado número de serviços ou de outros produtos. Depois, quem não subscrevesse tinha a taxa de 0,0 qualquer Produtos coisa. adstritos para além da conta, é isso? Sim. É o bundling. Ou seja, sim, é venda cruzada de produtos. Portanto, isto também não é uma forma muito honesta de incentivar a Caixa poupança. que fez isso. A Caixa. Portanto, isto não é uma forma muito honesta de incentivar a poupança e o pequeno aforrador, porque é disso que estamos a falar quando falamos até de certificados da Forre. Portanto, não é a forma mais correta. O que deveria fazer era, se calhar, não digo superar a taxa dos certificados da Forre, mas pelo menos ter uma taxa mais apresentável, que não próxima de 0%, até tendo em conta a inflação que existe, mas nos depósitos normais, no depósito standard. Isso não existe. Com os números que acabámos de ouvir, a Caixa Geral de Depósitos tem 80 mil milhões de depósitos, não é? Tinha em 2022. Pois, e os certificados da Forre são 32 mil milhões. Portanto, estamos a falar mais do dobro do que... Deixem-me só perguntar uma coisa. Medidos em maio e os 80 mil eram medidos em dezembro. Mas deixem-me só há o dobro, pelo menos. Deixem-me só perguntar uma coisa que há bocado era para ter perguntado e depois divergimos. Os bancos não estão a pagar mais porque não precisam, é literalmente isso. A razão. Há duas razões que são apontadas tipicamente. Uma é a questão da concertação do mercado, que é um caso, entre aspas, de polícia, neste caso, do regulador, da Autoridade de Concorrência e Banco de Portugal. E o facto de não vermos investigações em curso, ou não sabermos delas... E houveram no passado, e os bancos pagaram multas enormíssimas por práticas de concertação do mercado, e, quer dizer, não são propriamente... Nós não estamos o setor da banca não é um setor virgem em termos de... não é? Tem um historial complicado a esse nível, e já foi condenado por isso. Mas cadê o Banco de Portugal? Eu há pouco falei nisso. Cadê o Banco de Portugal? Onde é que anda o Banco de Portugal? Para que é que serve o Banco de Portugal? Pronto. Eu acho que há aqui uma coisa importante que eu há bocado falei... Esse é que devia fazer o papel que há bocado estava a perguntar da Caixa Geral de Depósitos. É o Banco de Portugal em primeiro lugar. Não, mas o Banco de Portugal não dá depósitos. Não dá depósitos, mas previne determinado tipo de situações eu acho que há uma medida irregulares no mercado. Há uma medida Nós já vimos no passado que o Banco de Portugal parece que não conseguia ver o que se passava no BES. O Banco de Portugal, Mário Centeno veio ao público defender uma operação de concentração entre o primeiro e o terceiro maiores bancos portugueses. Sim. Num clima em que toda a gente diz que acha que tem falta de concorrência, por isso eu sou o Banco de Portugal, nem vou dizer mais nada. Sim. Mas é só para que seja claro, para quem nos está a ouvir, os bancos não pagam mais juros porque simplesmente não precisam. Não precisam. É só isso. Isso fora da leitura da falta de concorrência. Que não precisam de dinheiro sequer. Estão a nadar em dinheiro. Sim. Inclusive a Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Claro. Há uma medida que eu acho que seria importante. Eu acho que há uma medida que é importante. Cada vez mais o negócio dos bancos é taxas e comissões. E isto traz taxas e comissões. Já chega... Qualquer dia só comissões. Em Portugal, na Europa, a média, se não estou em erro, é 30% das receitas. Em Portugal é 40%. As comissões? Sim. 40% das receitas dos bancos. E em alguns bancos em Portugal chega a ser 50%. A DEC Proteste tem também um longo historial de apontar para isso. Porque é que isto eu acho que é um problema e é um entrave à concorrência. Porque é um entrave eu ter contas em vários bancos e fazer circular o meu dinheiro de acordo com as remunerações. Se os custos fixos de detenção de contas fossem mais baixos, eu conseguia... Só isso favorecia a concorrência pelas remunerações ao facilitar a circulação de dinheiro de uns bancos para os outros. Nós estamos a chegar ao ponto de não retorno em que vamos ter que pensar em fechar a nossa conversa. Sei que o Bagão Félix queria dizer qualquer coisa. Sim, eu queria dizer, a propósito de... Desculpa-me dizer isto desta maneira, mas... Está com cara de desabafo. Quando a certa altura, em anos recentes, se chegou, através de uma lei na Assembleia da República, a definir que alguns devedores
iriam receber juros, devedores de empréstimos hipotecários, não é? Quando o Euribor estava negativa, mesmo aí, quer dizer, o devedor recebia juros do banco e o credor que punha lá o dinheiro continuava a ter as suas remunerações a 0%, com um reforço adicional que é o seguinte, como disse o Pedro, com as comissões, com as alcavalas todas que os bancos têm relativamente aos seus depositantes e aos depósitos que não remuneram, significa que verdadeiramente as pessoas pagam aos bancos para ter lá o dinheiro com isto termino, com a agravante de ser uma prática regressiva. Porque uma coisa é uma comissão de manutenção ou de transferência de um pequeno depositante que é igual, em termos absolutos, a de um grande depositante. Sim, exatamente. Mas a percentagem de custo para o pequeno depositante é muito maior do que aquela que é para o grande depositante. E depois o banco pega nesse dinheiro, mete no BCE, ganha o diferencial, claro. Ganha muito dinheiro à nossa custa. É curioso que os bancos... E não nos paga nada. É curioso que os bancos comerciais sentem-se muito bem, estão muito satisfeitos em meter os depósitos bem remunerados no Banco Central Europeu. Um comentário muito e depois rápido. não remuneram minimamente bem os depósitos. Um comentário muito rápido. O Presidente da República, e isto é para todos, é tantas vezes muito vocal em certas coisas, e depois, em relação a isto, que é um problema que nos afeta a todos os nossos bolsos diretamente, pede um esforçozinho, uma coisinha assim, então, não podia ser mais vigoroso? Duas coisas acerca disso. A primeira... E pronto, e agora fazendo aqui um contraponto, eu estou sistematicamente a fazer de advogado do diabo. E olha, começa a ronda final, que eu vou pedir-vos, para além disso que vais dizer, pensa também o que é que gostavas de ver o Governo fazer para incentivar a poupança. Depois vou fazer a pergunta a todos. Ok. A banca portuguesa foi uma das únicas bancas europeias que não cobrou juros negativos, ou seja, que não cobrou aos depositantes terem lá depósitos quando as Euribor eram negativas. Aliás, é um argumento que a própria banca usa muitas vezes, ok, nós agora não estamos a pagar mais, mas quando as taxas de juros estavam negativas, nós também não fomos a cobrar esse dinheiro. Eu não estou a falar das comissões, estou a falar mesmo de taxa de juros negativa. Sim, mas tem as comissões. Não, isso sem dúvida, claro. Mas isso é um negócio que é pan-europeu, claro. Isso acontece em todos os países da Europa. Não quer dizer que esteja bem, aliás. Mas cá representa 40%, não é? Cá é 10% acima do que é a média europeia. Por isso é que eu estava a dizer, e tinhas-me pedido uma medida para o Governo, não sei se isto incentiva diretamente a poupança, mas preocupa-me por outra razão. Aqui, quando o BCE sobe as taxas de juros, há aqui dois mecanismos. Torna o crédito mais caro, e esse mecanismo de transmissão está claramente a passar, mas também torna a poupança mais bem remunerada, desincentivando ao consumo, que era o canal que o professor Bagão Félix tanto enalteceu no princípio e com toda a razão. E o facto das taxas de juros em Portugal não subirem na remuneração dos depósitos mata um bocado essa transmissão da política monetária e reduz a eficácia das políticas do Banco Central. Não seria bom o BCE não dar tantos juros aos bancos que lá vão para o dinheiro? Baixar a taxa de remuneração, não é? Que assim deixava ser tão atrativo aos bancos portugueses pegarem nosso dinheiro barato e ir pô-lo a render no BCE. Eu acho que seria até contraproducente. O problema aqui não é esse. É que é fácil ser populista nestas coisas, eu acredito. Não, seria contraproducente porque eles teriam menos incentivo ainda em ter depósitos, não é? Como? Eles teriam ainda menos incentivos em ter depósitos. Ou seja, tornaria o problema pior, não mais fácil. Porque se são menos remunerados pelo BCE, menos incentivos têm ainda em ter depósitos. Então, se têm menos incentivos em ter depósitos, menos disponibilidade terão para os remunerar, não é? Por isso o problema aqui mas para captar liquidez na volta pagariam um bocadinho mais. Então, mas aí seria ao contrário, o BCE queria pagar mais aos bancos comerciais para eles terem mais vontade de querer ir buscar os depósitos do Aurélio, do professor Bagão Félix, do António. É por isso que eu não fui para a economia. E então aumentar as taxas de juros. Sim, isso seria ao contrário o efeito. É por isso que eu gosto de fazer perguntas. Eu acho que aqui a grande questão, na minha opinião, tem a ver com concorrência e tem a ver com eu não tenho uma noção quantitativa do efeito que teria, mas uma diminuição dos custos fixos, e eu por acaso não tinha pensado nisso, mas o professor Bagão Félix está cheio de razão. É uma medida regressiva, porque os custos fixos não são em função dos montantes, muitas vezes, em alguns casos são, mas é exceção. E nesse sentido acho que seria bastante útil em promover a concorrência por estes fundos entre os bancos. Bagão Félix, o que é que, se fosse governo hoje? Eu lembro-me que, quando foi Ministro das Finanças de Santana Lopes, cortou nos benefícios fiscais de alguns instrumentos de poupança. Nos planos de poupança-reforma, cortei nos benefícios fiscais à entrada para reforçar os benefícios fiscais à saída. Sim, também é verdade. Os benefícios fiscais é na taxa do IRS que se paga sobre os rendimentos da capitalização
e se na altura se achou, durante uma série de anos, desde 1986, quando foram instituídos por Miguel Cadilho, que deveria haver também um incentivo à entrada para as pessoas adquirirem planos de poupança-reforma, ao fim de 20 anos depois, ou 15 anos depois, já não justificava. Isto é um racional, claro. Que é naturalmente discutível. Não é? Mas se estivesse hoje no governo, pensando o que pensa sobre a poupança, que medida, à partida que tomaria? Vou-lhe já dizer, mas só uma nota adicional que eu queria referir, que é a seguinte: nós também não podemos dissociar a questão da poupança a nível político, das políticas públicas, das dificuldades naturalmente crescentes, porque vai passar a segurança social com as reformas das pessoas que neste momento ainda estão longe dela, não pensam nisso, mas acréscimo de incentivos a diferentes formas diversificadas de poupança e, portanto, de diversificação do risco são sempre bem-vindas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão fiscal. Olha, quando eu estava no governo, a taxa liberatória sobre juros de obrigações e depósitos era de 20%. Entre 2005 e 2016, salvo erro, passou de 20% para 28%. Ou seja, 8 pontos percentuais significam um aumento de 40% na taxa, na imposição fiscal destes rendimentos. É muito grande. Até porque tem um fator acrescido de injustiça. Não distingue o rendimento do aforro de uma pessoa, de uma família modesta, é tudo igual. Do paraíso fiscal, do ganho especulativo em mais-valias, etc, etc. E aqui, pegando nas palavras do António, por exemplo, o sistema belga era um sistema que devia ser posto em prática em Portugal, que é os rendimentos de poupança das famílias até um determinado limite anual deveriam ter uma taxa inferior, pelo menos inferior, em relação à taxa liberatória. E era isso que eu, aliás, também acharia que nos certificados Série F agora, não é? Série F, sim. Deviam ter, não limitar de 250 mil para 50 mil o montante, 50 mil euros, o montante que as famílias podem investir nos certificados, mas ao fazer de outra maneira, não limitar, repito, mas nos primeiros 50 mil a taxa liberatória de IRS seria inferior à que é a taxa geral, que neste momento é de 28%. Bom, e agora a DEC Proteste, António, vale ainda a pena, diria, apesar de tudo, é uma pergunta, para só afirmar, sim, vou voltar ainda um bocadinho atrás. Mas vale ainda a pena investir em certificados? Sim, apesar deste corte, nós continuamos a recomendar, até porque o cenário das taxas de juros continua bastante... Porque a banca é o que é. Continua a ser. Mas já há cada vez mais depósitos com taxa de juro interessante. Só que esses depósitos são quase sempre em bancos pequenos, bancos que só têm balcão em Lisboa, bancos de capitais estrangeiros, e, portanto, a maior parte da população... Bancos chineses, bancos angolanos. Portanto, a maior parte das pessoas ainda não tem, nem se sente confortável. O tom com que eu disse isto diz muito do que muita gente pensa desses pequenos bancos, não é? Mas queria também voltar um pouco atrás aqui à questão do esforçozinho, porque não é só o esforçozinho para os bancos, mas é também para eles têm mesmo que é uma questão de responsabilidade social, mas também é para o próprio governo. Porque tem que haver aqui uma responsabilidade a nível eles não têm que formar as pessoas em finanças, mas orientar para a poupança de curto prazo, porque há dois tipos de poupança que são fundamentais. A de curto prazo, a tal almofada financeira, que neste momento não existe qualquer incentivo às pessoas terem essa poupança. E depois, em termos de economia familiar. Sim, porque depois o que se faz é, em qualquer crise, temos verificado isso, atacam-se sempre uns produtos, que são os PPRs. Voltando, estávamos a falar agora de PPRs, que é, há uma situação de crise, as pessoas não têm dinheiro, vamos então dar mais liquidez aos PPRs. Agora, por exemplo, a partir de hoje, já se pode resgatar um PPR para amortizar a casa, o empréstimo da casa, sim. até ao final do ano. Portanto, isto também é uma medida que é uma espécie de penso. Corrige ali uma situação de curto prazo, mas isto vai agravar no longo prazo. Então andamos ali a dar benefícios fiscais, a incentivar a poupança de longo prazo. Da entrada, que não deviam ser. Sim. Andamos a incentivar a poupança de longo prazo para as pessoas terem um pé de meia para a reforma, porque todos sabemos, ouvimos os estudos da Comissão Europeia alertar para cortes na ordem dos 50% daqui a 10, 15 anos, e depois para nada. Vamos agora resgatar tudo o que temos no PPR e
depois volta-se ao começo. Portanto, isto é uma má política, uma má política a curto prazo da poupança, quando deveríamos estimular ter tal almofada financeira de curto prazo e continuar a incentivar a poupança de longo prazo através de PPRs ou de outros produtos. E para o Pedro Brinca ficar a rir-se, continua, apesar de tudo, valer a pena subscrever certificados de aforro? Sim, o nosso conselho tem sido uma recomendação. Coisa, sabe, eu quando era miúdo, nos anos 50, no pós-guerra, todos os dias comia bacalhau. Percebe? Não, é porque não havia mais nada para comer. Era isso é que eu a razão, porque confirmasse. apesar de tudo os certificados de aforro com a taxa bruta de 2,5% ainda são atrativos. É o bacalhau dos anos 50. Ou seja, Sim. o governo não precisa de ter um produto tão bom para captar as mesmas poupanças. Mas também é preciso dizer mas uma um coisa. governo de esquerda, agora tenho que fazer aqui de advogado do diabo, chamemos-lhe assim. Um governo de esquerda não deveria ter também como preocupação maior o bem-estar da população? E tem, e por isso é que minimiza o custo. Eu sei qual é o argumento. O António Ribeiro está comigo, mas depois há este argumento, mas somos todos a pagar, ou seja, o custo de todos os portugueses com a sua enorme dívida. Quero só acrescentar uma Força. coisa, é que o governo não tem só certificados de aforro. Os certificados de aforro são o mais conhecido, mas existem os certificados do Tesouro, que neste momento, a nível de rendimento, estão moribundos. E têm, aliás, as pessoas estão a resgatar o dinheiro que lá está e a passar para certificados de sempre com eles aforro. até ao fim. Afinal, não. E ainda há um outro produto. Que giro. E ainda há um outro produto que foi criado também, o Mas mais essa recente. diversidade é boa para o consumidor. E existe, e por isso é que tem que ser priced pelo mercado. E por isso é que os depósitos a prazo a 3 Não meses fazemos pagam nada com o menos. Pedro Brinca. E ainda existem as obrigações do Tesouro ao de bacalhau. rendimento variável, que foram criadas especificamente para as pessoas adquirirem obrigações do Tesouro, porque as outras é no mercado, é um bocadinho, tem mais custos. Portanto, foram criadas este tipo de obrigações para as famílias e, no entanto, também estão praticamente a desaparecer. Portanto, há aqui várias ferramentas para o Estado, através do Incentivar a IGCP, poupança. incentivar E a poupança. Temos que linha, fechar mesmo. 10 segundos. Sim. 10 segundos. Minha avó Cremilde, 87 anos. Quando de quarta classe, toda a vida trabalhou na quinta, aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir, chegava para exercer a sua cidadania de forma responsável. Hoje em dia não. Hoje em dia não, mas as pessoas têm... Mas há aulas de cidadania onde provavelmente a poupança só deveria ser uma matéria. Literacia ensinada. financeira Sim. continua a haver tanto na altura da minha avó como hoje. Muito bem. Olha, já agora, por falar em literacia financeira, vale a pena sempre pensar em ler a DEC Proteste, ou neste caso a Proteste Invest, eu já vou falar disso, mas antes, muito obrigado aos três. Nós fizemos talvez o maior podcast em termos de duração de sempre, mas este é um assunto com muitas nuances e eu não queria que isto ficasse também só pela rama, porque é fácil depois polarizar-se a conversa quando é só pela rama. Muito obrigado aos três, mais uma vez, pela importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre certificados de aforro pode consultar o site da Proteste Invest em deco.proteste.pt/invest/certificados-aforro. Aí pode consultar a análise dos especialistas da DECO sobre estes títulos da dívida pública, bem como simular quanto podem render os certificados de aforro consoante o montante aplicado e o prazo escolhido. Há também linha telefónica de serviços de informação da DEC Proteste que pode e deve ser usada para esclarecimento de dúvidas e pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Apontei de novo 218-410-858. 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em dec.proteste.pt e ainda no YouTube. Este episódio teve coordenação editorial da Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.